sejam todos bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é Gabriela Garcia, atuo na área da beleza há 12 anos e te convido a você já se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você que quer ver muito conteúdo de serviços e protocolos mais rentáveis na área da beleza, para você faturar muito. Antes de eu mostrar um procedimento maravilhoso, aqui vocês vão ver várias dicas de treino, como melhorar a sua performance, para você que está entrando na área do zero, ou para você que precisa performar melhor, lapidar mais a sua técnica, entregar mais resultado para os seus clientes. Isso que você vai ver no nosso canal. E eu vou deixar aqui embaixo 3 links, tá? O primeiro é do link dos meus treinamentos online, onde tem mais de 14 especializações, desde sobrancelhas, lábios e cílios, especializações para você, fora estratégia de vendas, enfim. Cursos online muito dinâmico, direto, onde você aprende rápido, tá? E já você consegue da sua casa treinar, realizar nas suas clientes também. Segundo link, eu vou deixar das imersões presenciais dos nossos encontros que acontecem no ano inteiro aqui no nosso local, na sede do Instituto Gabriela Garcia, tá? Para você que quer uma transformação rápida na área da beleza, Gabi, preciso me especializar. As clientes estão pedindo essa técnica e eu não faço ainda, eu preciso de um resultado rápido. As imersões presenciais em 2 dias vai te preparar com um método super blindado, onde você vai sair daqui extremamente segura, né, e pronta para executar e levar o máximo de performance e faturar muito na área da beleza. E também o terceiro link é todos os produtos que eu utilizo, que você vai ver nos vídeos de conteúdos, vídeos de procedimentos, que eu utilizo nas minhas clientes, que a gente utiliza com os nossos alunos também, o GG Beauty, que é a nossa loja online, onde eu vou deixar também um cupom de desconto, que você vai ter 10% de desconto em qualquer produto do nosso site, tá bom? Então é isso, agora chega de falar, já se inscreve aqui e vamos começar a nossa aula de hoje. Etapa, iniciar um procedimento do início ao fim e saber realizar até o acabamento. Bom, vamos começar higienizando com a nossa espuma de limpeza. Estou usando o GG Beauty, o mousse de limpeza para retirar todo o resíduo. É muito importante fazer toda a asepsia da pele antes da gente implantar o pigmento. Então, vamos preparar essa pele. Então, em movimentos circulares, né? Você vai realizar, tirar o excesso de maquiagem. Se a cliente vem com sombra, então pode retirar tudo. E logo depois, com algodão, e você pode colocar uma gaze em cima do algodão, bem umedecida com água, e nós vamos retirar todo o excesso dessa espuma. Agora sim, a pele está limpa, retiramos as impurezas. Eu sempre gosto de deixar a minha escovinha para pentear os pelinhos, tá? Na direção vertical. Olha só, essa sobrancelha, ela é muito apropriada para a gente realizar os nanos fios, encaixando e realizando um trabalho com efeito de mais volumização. Então, a minha escovinha sempre fica na mão no início até o final do procedimento, tá bom? E olha só que diferença que dá a gente pentear as sobrancelhas na direção diagonal dos pelos, né? Mais para cima. Já muda muito a aparência dessa sobrancelha. Bom, uma das coisas importantes também que eu realizo escovando, né? Eu consigo analisar os pontos de falhas nessa sobrancelha, onde precisa a gente preencher mais, implantar mais fios, encaixes, né? E as tramas que vão proporcionar, corrigir mesmo as falhinhas entre os meios de um pelo e do outro. E agora, nessa aula prática, eu vou realizar a minha marcação
tá? Iniciando todo o design à mão livre. Para você que está começando, não recomendo fazer desse jeito. Você pode seguir todo o passo a passo, como foi nas aulas anteriores, tá? Mas nesse caso, eu começo já realinhando, fazendo realinhamento na parte inferior da sobrancelha, começando pelo ponto alto. E pode perceber que eu não começo pelo início, tá? Eu começo pelo ponto alto porque eu gosto de ver aonde os pelos, né, eles descem, os pelinhos mais embaixo que tem. Eu vou pegar um pelinho, um ponto de referência e vou fazer um traçado reto até chegar no início. Assim fica muito mais fácil da gente fazer um traço reto, né, e sem desperdiçar também a parte do início. Por que isso? Porque o início, ele tem que sempre ser mais volumoso, tá? Comparado ao final, a cauda dessa sobrancelha. Então, a gente fala que a espessura da sobrancelha, do início até o final, deve ser 3, do ponto alto 2, e na cauda nós devemos zerar, né? A questão de espessura. Então, sempre sobrancelhas mais proporcionais devem ser maior espessura no seu início, tá? Então, por isso que eu sempre deixo pelo menos meio milímetro a 1 milímetro, não passa mais que isso. Eu faço esse contorno, né, embaixo da sobrancelha para deixar ela um pouquinho mais espessa. Nesse caso aqui, a ideia não é aumentar de fato muito a espessura, mas a gente nunca pode fazer uma nanopigmentação seguindo, né, a espessura que a cliente já tem. Então, você vai deixar, quando é uma sobrancelha já em termos fáceis de a gente realizar, como nesse caso aqui, eu já vou deixar meio milímetro para baixo, realizando esse traço, tá? Na parte inferior, que já vai dar uma expressão e uma impressão mais volumosa, tá ok? Então, os fiozinhos, a nanopigmentação, a gente sempre vai fazer os fiozinhos um pouquinho mais para baixo do que a cliente tem o pelo, tá? Mas se você não tá acostumado a fazer esse design à mão livre, você segue todo o passo a passo, como nas aulas anteriores. E pode perceber que a cauda eu nunca abaixo, tá? A cauda, nesse traço do design à mão livre, eu sempre deixo mais rente ao pelo da cliente. Aí sim eu encosto, aí a gente deixa sempre mais próximo do que a cliente tem, para não ficar uma cauda negativa, tá? Então, eu posso confirmar com a linha depois se o nível das duas, né, estão na mesma altura, ou com o paquímetro, ou aqui como eu fiz com o cabo da escovinha descartável. Bom, agora eu vou retirar somente alguns excessos. Pode fazer o design e agora, né, depois que essa linha está traçada simetricamente, né, dos dois lados, você também pode vir realizando, né, os pontinhos com a caneta permanente para você não perder a marcação. Bom, vamos lá. Então, vamos pentear os pelinhos para cima. Só que agora a gente precisa achar a linha guia, que é a linha de transição que vai separar fios ascendentes com fios descendentes. Então, para não ficar muito difícil da gente achar essa linha,
Sempre penteie os pelos primeiro para cima e depois um pouquinho para o lado. Assim fica mais fácil de a gente ver o formato de crescimento desse pelo do início até o fim. Bom, a gente vai perceber que logo no início os fios eles já começam a se deitar, como eu tô pontuando aqui com a caneta. Então, é nessa hora que, quando começa a existir fios descendentes na parte superior, a gente vai traçar a linha bem em cima e passando por todo o meio das sobrancelhas, até a cauda. Vou fazer do outro lado também, então, ó, até aqui inicia os fios para cima e depois a gente tem poucos fios descendentes nessa sobrancelha, né? Porque é uma sobrancelha que é muito favorável para a gente fazer um brow lamination depois, uma estilização. Então, os pelos, eles são mais ascendentes do que descendentes, mas a gente consegue ver bem, né? Que logo depois desse início que a gente fez o traçado aí, os fios, eles vão tendo um leve caimento. Então, é aí que eu vou iniciar, né, a minha linha de transição. Então, é sempre importante você realmente identificar, né, por mais que você realize um design à mão livre, mas ter esses pontos, né, bem claros e desenhados na sobrancelha para você fazer um processo para você não se perder durante esse processo de atendimento, tá? Bom, pode ver que eu não realizei a parte da linha superior, porque a ideia, eu não vou aumentar a espessura da sobrancelha, mas se você quiser a mesma marcação que eu fiz embaixo, você também pode realizar em cima. Porém, deve seguir, né, e respeitar, porque nesse caso da minha modelo, eu não vou aumentar a espessura da sobrancelha dela na parte superior. Eu só aumentei descendo um pouquinho uma linha a mais, né, meio milímetro para baixo na parte inferior das sobrancelhas. Bom, agora a gente vai realizar o contorno da parte superior. Então, como eu não vou aumentar mais a espessura, na parte de cima eu vou contornar, né, somente em volta dos pelos. Por isso que os pelos eles têm que estar bem ascendentes, eles têm que estar bem penteados, tá? Para que a gente faça esse contorno bem alinhado, bem certinho. Então, a ideia aqui é aumentar, como vocês podem ver, a espessura na parte inferior da sobrancelha. Na parte superior, a gente vai seguir bem rente, deixar o traçado do início até o ponto alto bem retinho. E depois a gente vai contornando, né, e fazendo um leve arredondamento do ponto alto para a cauda. Mas não vamos aumentar a espessura na parte de cima. Eu não gosto de realizar o traçado no início da sobrancelha, tá? Para não ficar aquele molde quadrado, engessado. Por isso que eu não fecho a parte do início da sobrancelha. Eu deixo essa área aberta, livre. Porque a maioria dos pelos, né, eles começam... Eu sempre gosto de iniciar os pelos um pouquinho mais para dentro do que para fora, tá? Principalmente que a maioria das sobrancelhas, como esta aqui, os pelos eles são mais curtos no início e tem mais falhas. Então, para a gente ter um resultado mais natural, tá? Eu não gosto de fazer nada muito geométrico. Então, por isso que eu não faço aquele corte, fazendo aquela caixinha, né?
no início das sobrancelhas, tá? Você pode fazer um traçado acima do molde, se você tiver alguma dificuldade, mas aqui a gente consegue ver bem aonde inicia, respeitando sempre o pelo, nunca fazendo fora, né, aonde tem mais pele do que pelo. Bom, agora vamos para o passo da simulação com lápis, tá? Essa simulação a gente pode já fazer logo depois dessa simulação iniciar o procedimento, realizando por cima dessa marcação, passando o tebore com a lâmina, ou senão você pode realizar também essa marcação como uma avaliação para sua cliente ver o resultado de como vai ficar, tá? Eu falo que a venda acontece muito quando a gente faz um trabalho bonito e quando a cliente entende o real sentido do procedimento e como que vai favorecer, vai valorizar o olhar dela. Então, eu tenho que usar o meu lápis dermatográfico, tô usando da Mitsubishi, a marca Mitsubishi. Tem que deixar ele bem apontado, bem afiado, tá? E a gente vai começar com toda a parte do esqueleto. Olha só, eu vou passando, né? E é muito importante a gente iniciar com os fios mais retos e logo depois, tá vendo? A gente vai fazendo o caimento dos fios seguindo os pelos naturais. Então, o que eu tô fazendo nessa parte aqui? Eu tô contornando, pode perceber, como eu falei, mais a parte inferior, que é onde que necessita mesmo, né? Aonde tem mais falhas na sobrancelha. Então, cada pontinho que eu fiz com a caneta em gel branca, eu realizo um fio nascendo e você pode perceber que já dá uma outra cara, né? Já muda muito a característica da sobrancelha, ela fica mais volumosa, mais preenchida, então já fica um resultado super natural e parece que já foi feito, né? Mas por isso que eu gosto bastante de realizar. E depois a gente vai fazer pouquinhos fios descendentes na parte superior, tá ok? Olha só como ficou. Já uma sobrancelha corrigida, com bastante fios. E por que eu gosto de desenhar primeiro com lápis? Você pode realizar tanto com esse lápis Mitsubishi, tá? Mas se você tem dificuldade em fazer um traço fino, você pode fazer também com a caneta em gel branca. Então, você vai pegar o exercício do esqueleto, onde você vai fazer o passo a passo do fio, da arquitetura dos fios, as ramificações. Se você quiser, quando você for realizar a sua primeira modelo, né, deixa principalmente esse exercício, a sua amostra, na hora que você for realizar essa parte com a caneta, a parte da simulação, porque é muito importante você iniciar com a marcação com a caneta, seja o lápis dermatográfico ou caneta em gel branca, você pode realizar também esse passo a passo. Porque fez um fio, não ficou bom o jeito que você encaixou ele dentro da sobrancelha, ele ficou diferente do caimento do pelo, você simplesmente pode apagar e refazer novamente esse projeto. Agora, se você é iniciante, não tem experiência, mas você já começa passando, fez só o molde e já vai direto pro tebore com a lâmina, aí sim você pode ficar insatisfeito, né? Ou ter alguns erros aí durante o percurso e não dá para reverter. Então, por isso que eu gosto de fazer primeiro essa simulação, seja com lápis, seja com a caneta, para que você veja como que ficou esse projeto, tá ok? Uma dica, os esqueletos, que é o primeiro passo, sempre você vai fazer mais fios no esqueletos, menos fios no passo 2, que são as tramas, e se precisar, o passo 3, que é um acabamento, que são os fios mais curtos, tá? Você vai fazer somente onde precisa. Então, guarde essa dica importante.
Bom, fiz os fios da parte de cima também. Nessa hora, o projeto ele já fica muito lindo, então eu mostro para a cliente e dou uma prévia, né, do projeto de como que vai ficar. Então ela já fica super animada, super contente, realizada. E agora, aprovado, a gente vai iniciar o passo a passo, né? E vamos implantar mesmo. Então, vou utilizar a lâmina da Love Beauty, que ela é 0,18 milímetros, tá? É em formato em U, então vou colocar no tebori. E aqui eu estou usando também o pigmento da Love Beauty, tá? Que é o pigmento castanho escuro, que é a cor Black Coffee. Então, como opção também, estou adorando utilizar esse pigmento, que é bem mais em conta, tá? Do que da Fibrause, ele tem a mesma textura, ele é bem denso e tem uma ótima fixação. Então, uma dica para você aí que deseja economizar, ele tem uma diferença de valor muito grande, né? E esse pigmento, tanto com a lâmina também, tem registro na Anvisa, então você pode usar de maneira tranquila. Bom, agora o que é muito importante é a posição que nós vamos ficar segurando, né, esticando bem a pele. Então, se eu vou fazer o lado esquerdo, como eu sou destra, tá? Se você é canhoto, você vai só trocar os lados, certo? Mas como que eu vou fazer? Esticando bem a pele e ficando na posição ao contrário da minha cliente, tá? Então, eu vou sempre apoiar o meu punho entre a boca e o queixo da cliente, tá vendo que tá bem apoiado? E a cada fio eu molho no pigmento e deslizo a lâmina devagar, né? Em cima do fio do projeto que eu realizei. Então, eu estico com a mão que eu tô segurando o pigmento, a sobrancelha pra cima. E o meu dedinho, a mão que eu tô segurando o tebori, ele fica quase que no meio da sobrancelha, tá? Que também faz o esticamento. Tem gente que muitas vezes coloca o dedinho no olho da cliente, às vezes acaba incomodando. Então, olha só, o meu dedinho, se você conseguir perceber, ele tá lá atrás, mas ele também tá deitado e apoiado na pele da cliente, tá? Muitas vezes a gente vai ter que colocar em cima mesmo da sobrancelha do projeto, não tem problema. É a melhor posição que eu indico você também realizar. Então, é muito fácil, o projeto já tá pronto, então você só vai passar por cima. Assim, você finaliza bem mais rápido também o procedimento quando a gente realiza esse projeto. E sempre vire o rosto da cliente, ó, quando for fazer, né, a parte mais sensível, né, que é a área mais fina da pele, esse final, essa cauda, tá? Para que você consiga realizar uma boa implantação, um bom corte, né? De maneira que fique fino os fios e que não abra muito esse corte. Bom, pode perceber que eu deixo sempre para fazer os primeiros 2 fiozinhos, que são os mais curtos, depois que eu finalizo a cauda, tá? Então, eu começo pelos fios do esqueleto e depois eu sinto a textura da pele, o corte da pele, agora minha mão já tá bem mais leve e só depois eu finalizo, né, os fios da parte do início, para ficar um resultado natural.
Bom, eu já faço todo o projeto. Então, nesse caso aqui, eu já fiz os fiozinhos da parte de cima, tá? Que são as tramas. E também os fios descendentes. Então, pode ver que a gente não demora muito, tá? Mas o segredo é passar a lâmina devagar em cima do fio. Se você passar muito rápido, não dá tempo de fixar o pigmento. E agora, a gente vai deixar agindo. Vamos deixar saturando e vamos para o outro lado. O outro lado, como eu sou destra, eu vou fazer na mesma posição. Eu não troco, eu sempre fico do lado da minha cliente, tá? Eu sempre fico do lado da minha cliente, então eu fico do lado direito. Começando com os primeiros fios, eu posso fazer atrás da cliente, tá? Os primeiros fios desse lado, do lado direito. Então, deixa só os primeiros fiozinhos mais curtinhos para fazer depois. Começa fazendo os fios mais longos. E aqui eu já faço o fio da parte de baixo, né? Pode ver que a trama, os fios estão um pouquinho mais soltos, então eu faço só em alturas diferentes. Faço um fio que ele vai da base do contorno até o meio da sobrancelha e depois eu faço mais um fio, que é como se fosse a trama, né, do meio para a parte superior das sobrancelhas. E sempre dou uma leve arredondadinha para não ficar aquele fio engessado, aquele fio reto. Então, tem que esticar bem a pele, tem que estar você profissional na posição adequada para você não fazer um movimento, um ângulo errado do seu fio, né? Isso conta muito. E também tem que dar uma leve girada, tá? Quando você estiver finalizando o fio com o tebore. Então, você tem que girar um pouquinho. Geralmente, você vai girar ele sempre com o polegar, tá? Olha só, o interessante é que a gente faça, principalmente da parte do meio para a cauda, os fios, eles parece que vão nascendo. Então, eu já faço toda a parte da arquitetura, que é o primeiro passo, mas sempre faço os fiozinhos em cima dos pontos que eu desenhei com a caneta. Assim, a sobrancelha, ela fica um acabamento muito mais bonito e mais volumoso. Já dá uma impressão que as sobrancelhas estão mais grossas. Outro ponto importante, vamos iniciar também, ó, os fiozinhos descendentes. E os últimos fios sempre alonga o final desse fio, tá? Para não ficar um acabamento, o fiozinho curto e não ficar falhas no meio da sobrancelha, tá? Mas nesse caso mesmo, essa sobrancelha, ela já tem volume no meio. Ela não tem falhas no meio da sobrancelha. Então, a gente precisa dar um melhor acabamento. Onde que a gente faz esse melhor acabamento? É sempre nas partes externas da sobrancelha, no contorno da sobrancelha, que é onde a gente realizou a marcação do molde inferior e os fiozinhos nascendo na parte superior. Bom, agora sempre utilizo a espuma, tá? Para limpar, para não causar nenhum atrito. Pode ver que a pele ela continua íntegra. Então, eu passo a espuma porque, assim, ajuda muito, facilita muito na hora da limpeza. Você gasta um quadradinho de algodão só, você economiza isso também e não faz aquela sujeira na sua cliente. Vou sempre usar a minha aliada, a escovinha, e agora eu vou ver como que ficou essa implantação. Tenho que analisar. Primeira vez que eu passo, os fios, eles têm que estar, né,
Por mais que a gente não finalizou ainda, falta fazer o acabamento, mas eles têm que estar visivelmente, né? Eles têm que estar visível. Eles têm que estar os fios, eles precisam estar aparecendo. Para você que fez todo a trama e o fio não tá aparecendo, você tá usando o ângulo do tebor errado, ou você tá passando muito rápido e não tá dando tempo de fixar. Olha só, com uma única passada a gente já consegue ver, né, os fiozinhos, o corte. O corte, ele tá fino, ele não abre, não sangra, tá? E olha só, o pigmento está instalado ali dentro desse corte. Então, com isso, eu tenho uma boa implantação. Na parte superior, eu sempre gosto de fazer um pouquinho mais suave, tá? Para não aparecer muito. Então, aonde que eu quero que destaque mesmo? Os fios nascendo, né? É na parte inferior das sobrancelhas. Então, com o auxílio da escovinha, eu penteio e vou analisando cada fio. E se precisar, se tiver um fio mais transparente, você vai realizar o repasse nessa hora mesmo. Já comece iniciando, passando por cima dos fios que você percebeu ali que não fixaram corretamente. Falta você passar mais um pouquinho, então não tem problema, você pode fazer o repasse no mesmo corte mesmo, tá? Aqui eu já tô iniciando os fios entre o meio, tá? Que são o segundo passo. Mas se você tiver dificuldade de implantação e não pegar alguns fios, você já faz o repasse logo em seguida. E depois, né, já vem com o segundo passo, que faz parte das tramas e aonde a gente vai proporcionar, tá vendo, mais volume para essa sobrancelha. E principalmente, ó, eu sempre vejo a parte inferior, tá vendo? Esse contorno, eu faço fiozinhos nascendo novamente da base mesmo. Aonde dá pra eu encaixar, eu encaixo. Só de fazer os fios aqui, vocês podem perceber que a gente não precisa fazer em toda a sobrancelha novamente, mas só de fazer os fios aqui, você já pode perceber que já está uma outra cara, né? A sobrancelha já está bem mais volumosa, bem mais preenchida. E agora, a gente vai deixar saturar novamente. E vamos para o outro lado. Higienizar sempre com a espuma e com o algodão bem úmido, tá? Que é importante. Então, olha que lindo que já ficou. Por mais que a cliente é bem clarinha, tem olhos claros, o pelo dela é um pelo mais escuro, tá? Então, por isso, eu escolhi o Black Coffee. Mas se os pelos dela fossem um pouquinho mais claro, eu utilizaria o castanho médio, tá ok? Então, o mesmo processo. A gente vai pentear com a escovinha, a nossa aliada, identificar os fios que a gente implantou, se estão na camada correta, se estão aparecendo, se o corte tá fino e se o pigmento tá ali dentro. Para os fios mais clarinhos, você vai passar por cima novamente, fazendo o segundo passo. Nunca esqueça também de sempre iniciar, né, limpando e tirando o resíduo do pigmento da lâmina com uma gaze seca, tá? Então, sempre faça isso. A cada 2, 3 fios, deixa uma gaze seca ali
próximo a você, para você poder retirar o excesso do pigmento. E agora, ó, tô reforçando o início e alguns fios que aqui ficaram mais falhadinhos, tá? Então, eu tô fazendo o repasse e junto já fazendo a parte 2, que é o passo 2 das tramas. Então, aqui, basicamente, a gente já preencheu mais alguns pontos de falhas. E se você quisesse parar por aqui, né, já tava assim um resultado maravilhoso. Já ficaria muito orgulhosa como professora. Então, o segredo é, sempre falo isso, né? Meus alunos devem estar cansados de escutar, mas menos é mais. Então, que seja aquela diferença que fique natural, né? Mas que a cliente não estranhe à primeira vista. E que depois no retoque permita você fazer mais, caso precise, mas saber a hora certa de parar também. É muito importante. Bom, e o resultado é esse. Agora, é muito importante, nessa hora você pode pedir para sua cliente sentar, você olhar, né, de frente e ver se as duas sobrancelhas estão bem parecidas ou se tem algumas falhas que você precisa igualar entre um lado e o outro, tá? Se você colocou mais fios em um lado, aí veja se precisa fazer mais uns fiozinhos do outro. Mas assim, é pouca coisa, de verdade, são detalhes mesmo. Se você estiver insegura, acha que tá bom, deixa, não faça se você não sentir segurança de fazer mais fios. O importante é saber parar na hora certa. E agora está finalizado esse procedimento lindo, super natural. E a gente finaliza sempre com o Past Brows, tá? Que é a pasta modeladora que vai deixar os pelos alinhados. Não fica aquele excesso, aquele resíduo, passa bem pouquinho na sua mão e espalha na escovinha, tá? E penteia para sua cliente para ter um acabamento melhor e você arrasar naqueles portfólios, nas fotos, né, para ficar um resultado bem bonito. E daí de um serviço você realizar e encantar muitas mulheres. É importante que durante também o atendimento na fase final você explique os cuidados que a cliente deve tomar, né? Pedir para ela não ficar colocando a mão. Os primeiros cuidados é mais nas primeiras 24 horas, de não molhar, tá? E tem o PDF para você baixar também. E eu sempre gosto de mandar os cuidados pelo WhatsApp. Então, eu oriento a cliente, falo, né? Mas eu mando pelo WhatsApp também. E nesse caso, pele jovem, né? Que tem renovação celular muito rápida, cicatrização maravilhosa. É só os cuidados mesmo de não tomar sol, não ir pra piscina, praia. E cuidar e não precisar passar nada, tá? Pra cicatrizar, porque a pele já faz todo o processo sozinha. Então, é esse resultado. Espero que vocês tenham gostado, tá? Assistam novamente, anotem pontos importantes. Faça o seu passo a passo do atendimento e bora praticar bastante.